Olá, olá, sejam bem-vindos ao Circuito de Filmes, trazendo um filme na visão da psicologia, do coach, analista, análise comportamental, para que você possa, de fato, ver o filme e trazer aprendizados práticos para a sua vida. Já compartilhe essa live para mais pessoas que você puder. A ideia do circuito de filmes surgiu trazer algo que é lúdico, algo que eu já faço, que é assistir filme, e tornar esse filme algo de aprendizados, lições, e que eu possa vir a mudar o meu comportamento, seja por espelhamento, seja por referência do ator ou do personagem principal, alguma coisa da história que geralmente a gente pode se identificar. Tem gente que pode chorar, tem gente que pode ficar triste, ficar incomodada em relação ao filme, sentir algo, né, naquele filme. E Oliveira, seja bem-vindo. Então, essa é a ideia do circuito de filmes. O filme de hoje é A Irmã Obsessiva. Nesse filme, a gente vai ver várias situações psicológicas, né, das personagens principais, desde quando era pequena até a fase adulta. Para quem gosta desse lado psicológico, esse filme ele traz algo muito interessante a gente analisar. Então eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E dessa forma o Instagram vai entender que esse conteúdo é de relevância. Então o filme Irmã Obsessiva é um filme de 2018. Beta, seja bem-vinda. É 2018, 1h29 minutos, e conta a história da Catherine e da irmã dela. Então são irmãs gêmeas, que elas estão no orfanato, e tem uma governanta que toma conta ali daquele orfanato. Só que a gente já consegue entender ou visualizar o cenário que essas duas crianças estão. Essa governanta, ela tem uma preferência para uma delas, e na hora da fala dessa governanta, ela já direciona essa preferência. E quando a gente é criança, nesse caso específico, já tem uma comparação aí. A gente entende que toda vez que eu comparo, isso serve para adulto também, mas no filme eram duas crianças. Quando há comparação, há um afetar da autoestima, né? Toda vez que eu vou comparar alguém ou me comparar, eu vou afetar a minha autoestima. Por isso que esse fato de comparar, seja você em relação às outras pessoas ou você mesmo se comparar às outras pessoas, você vai afetar a sua autoestima. Então nesse filme, com 3 anos, então crianças em formação, tendo essa comparação já desde cedo. Aí qual era a fala da governanta? Tinha uma que falava que ela era agradável, ela fazia tudo o que ela queria, a outra não, era mais rebelde. Então isso ela falava e verbalizava a governanta. Então ali já vai criando na criança todo essa crença, né, naquele momento. Além desse fato, o que se entende quando fala de adoção? No caso delas, eram irmãs gêmeas. Elas só poderiam ser adotadas juntas. O que a governanta fala, ou na verdade omite para o casal que vem adotar uma delas? Que era sozinha, não existia irmã. Então essa irmã, ela é adotada, a boazinha,
a que fazia tudo certinho, foi adotada. A outra que era ruinzinha, que era rejeitada pela essa governanta, ela não foi adotada. Então, o primeiro ponto aí é a separação dessas gêmeas, que vai causar o que a gente vai ver no filme. Uma realmente segue uma carreira de sucesso, é uma professora ou uma pessoa profissional da área de educação, bem renomada, ganha prêmios, tem um marido, vamos pensar assim, quase perfeito, tem a sua casa, tem seu carro, tem a família, pai e mãe. Então, no olhar dessa outra irmã, ela sentia inveja dessa outra irmã, desse cenário, porque ela descobriu depois, através do jornal, que essa irmã tinha ganhado um prêmio. A partir disso, né, existe um ciúmes e uma inveja. Eu vou falar até uma coisa bem interessante aqui para vocês. Talvez vocês não tenham visto ou falado dessa forma, né, ouvido dessa forma, que foi a questão. O ciúmes, ele é de um disfarce de uma inveja. O ciúmes é um disfarce para a inveja. Então essa irmã, ela tinha uma inveja, e o mais interessante ao decorrer do filme é que essa irmã, quando fala ou se refere a outra irmã, ela fala que ela me roubou essa chance de ter uma vida de sucesso normal, com marido, com casa, porque quando a irmã que ficou, né, no lar adotivo, ela só saiu com 18 anos. Qual foi o resultado dela? Ela cometia roubos, pequenos roubos, roubo de carro, em lojas. Ela teve ou tinha essa conduta. Ela acabou tendo essa conduta, né? E aí fica subentendido. Não quer dizer que quem vive no lar adotivo vai ter essa vida, né, de coisas erradas. Não é o caso. Talvez na fala da governanta, né, o tratamento que a governanta tinha em relação às duas, talvez foi o grande aí divisor de um caminho, né, que uma tomou, o caminho que uma tomou e a outra, né, tomou. Então, nesse momento, se a gente for falar quem foi responsável, talvez por esse sentimento, foi a governanta, porque ela criava essa rivalidade, ela comparava as duas crianças, né? Então isso acabou, com o decorrer do tempo, acontecendo o que aconteceu. Então, ao decorrer do filme, essa irmã que se sentiu rejeitada, que essa irmã que se sentiu ressentida, ela quis tomar o lugar dessa outra irmã, que tinha uma vida perfeita ou quase perfeita. E quando ela tem essa oportunidade, ela começa a maquinar formas de eliminar essa irmã e viver a vida da irmã, porque na cabeça dela, aquela vida era dela. Na cabeça dessa irmã que foi rejeitada, a própria irmã roubou isso dela. Então, esse filme, ele vai trazer aprendizados e lições sobre traumas da infância. Dependendo do trauma que você tenha lá na infância, você vai trazer na vida adulta. Isso vai influenciar a sua forma, a sua dinâmica, o seu comportamento na fase adulta. E aí vem um outro aprendizado desse filme. Existe um limiar entre o amor, né? Um limite entre o amor e a obsessão. E eu acrescento ainda a questão da posse, se a gente for colocar
um relacionamento amoroso. Às vezes a pessoa tem um comportamento obsessivo ou possessivo, e quem está recebendo, né, esse comportamento de posse está achando que a pessoa realmente ama. Na verdade é posse. Posse não é amor. E a obsessão também não é amor. Então, dentro desse processo, se abre essa discussão do que realmente é amor. Será que existia realmente amor ali entre elas? A irmã que era a boa, né, que tinha a vida quase perfeita, ela ainda conseguiu ver algo, né, que ela pudesse ajudar essa irmã de alguma forma. Só que essa irmã, ela não estava nesse intuito de ajudar, que elas conversassem. Ela não estava nessa mentalidade. Tanto é que ela provocou, né, em alguns momentos, algumas mortes. Então, em nome dessa obsessão, ela foi capaz de matar. Então, isso foge, né, de uma normalidade. Beth, seja bem-vinda. Uma outra coisa bem interessante em relação a o ser adotiva ou não. Em muitos casos, a gente vê em famílias que esse assunto, né, quando a criança é adotada, esse assunto pode ser tabu. Outros conversam a respeito disso, né? Então, em termos psicológicos, em termos saudável, mais dentro da normalidade, vamos pensar assim, seria o conversar com essa pessoa, com essa criança. Ela vai crescendo, ela vai entendendo como as coisas são, mas o ideal é que os pais falem para ela. E dentro desse filme existia esse segredo. Ela não sabia, a que ganhou o prêmio, a irmã que ganhou o prêmio, ela não se lembrava que ela tinha uma irmã. Depois ela teve flashes de memória, e depois ela foi lá num orfanato, e aí ela teve a certeza. Mas o grande ponto é isso, que é um ponto polêmico ou um ponto a ser discutido. Falar ou não falar para essa criança que ela é adotiva. Em relação depois, né, no caso do filme, eram duas irmãs gêmeas, que nesse caso não poderia se separar, teria que ser realmente juntas. Claro que a gente sabe que o ideal não quer dizer que no real, na prática, todas as vezes acontece dessa forma, né? Então, e cada um, né, o ser humano vai tomar uma decisão perante aquilo, né? Quando eu vou dar um exemplo bem prático, dois filhos vê o pai bebendo, os dois têm a opção de beber também, e diante da situação decidir não beber. É a mesma situação, que é o pai que bebe, alcoólatra, mas os dois estão na mesma situação, e um pode decidir não beber, e o outro pode decidir seguir esse caminho. Então, sempre acaba sendo uma escolha do indivíduo. Claro, é evidente que o ambiente, as influências, ele tem o seu peso, mas não é o determinante, não determina. Porque se fosse assim, uma pessoa que nascesse, né, em um lugar pobre e humilde, ele não teria, tem muitos casos, tem médicos,
tem pessoas, juízes, advogados, pessoas que vieram de uma infância difícil e venceram na vida. Então não é determinante. Ele tem um peso de influência, mas não é determinante. Então, baseado nisso, o que eu falei em relação às irmãs, tinha a governanta fazendo essa comparação entre elas o tempo todo, e isso vai levar a uma inveja, a ciúmes, a algo obsessivo, algo que não é saudável. Existiu a questão da manipulação, né? Existiu também a parte de conflitos de identidade dessa irmã que é que faz a malvada nesse filme. Então essa identidade, porque esse conflito de identidade, essa irmã que era a malvada, o que ela queria no fundo, ela queria validação e aceitação. Era isso, todo o movimento de roubo, de assalto, as pessoas que ela acabou matando, esse movimento em direção à irmã, o que ela queria, de fato, no fundo, validação e aceitação. Era isso que ela queria. Então esse foi um dos aprendizados que eu tive desse filme. E o outro, quando existe uma necessidade de você procurar ajuda profissional, que você levante a mão e possa buscar ajuda. No caso dessa irmã, a malvada, ela precisava de ajuda, porque lá na infância, com 3 anos, o que ela a agressão psicológica que ela teve, eu acho que para a criança, já seja bem-vinda, para a criança, naquele momento não fez muito bem para ela, tanto é que o resultado veio depois. E eu também aprendo nesse filme a questão do autoconhecimento, a aceitação. Porque depois que chega uma certa fase, né, da vida, essa malvada é um caminho mais desafiador para que ela mude, né? É um caminho mais desafiador. Não quer dizer que não aconteça, mas vai ser um pouco mais longo essa caminhada, e se for o caso, de uma mudança significativa. Mas tudo é possível. Então, dentro desse filme, a gente vai ver traumas, conflitos de identidade, necessidade de ajuda profissional, tem também a questão do autoconhecimento, tem manipulação, tem mentira, tem um assunto sobre adoção, né? O viver no lar adotivo, e essa questão de irmãos, né? E ainda mais nesse filme, irmãs gêmeas. O quanto a separação pode causar questões psicológicas. A gente também viu nesse filme a questão do o que é amor, o que é obsessão, e eu acrescento o que é possessividade, né? O sentimento de posse também. Então, dentro desse quadro do filme, a gente viu, né, todos esses aprendizados, a gente vê todos esses aprendizados. Então, se fez sentido para você, se você não assistiu o filme, o meu convite é: assista A Irmã Obsessiva. Você vai ver todo esse cenário, você vai ver que é possível uma pessoa adotiva ter uma vida normal, ter sucesso, ser bem-sucedida. E, dependendo da situação desse lar adotivo, também há a chance de seguir caminhos que não são saudáveis. Então, esse tema, né, nesse filme, há essa questão da adoção e todo o processo de desenvolvimento dessa pessoa e como ela se comporta posteriormente. E é isso, gente.
Se tiverem dúvidas, é só perguntar. Se você está assistindo esse filme ou esse vídeo no YouTube, deixe seus comentários, também vai ser um prazer estar respondendo você. Rosa, seja muito bem-vinda. Então, que a gente possa, né, refletir, né, o que é família, a questão se você tem irmã, né, toda essa sistemática, como é que funciona isso, a comparação, a autoestima, a inveja, né, ciúmes, e dentro disso tudo, né, é a questão do amor, né, amor, obsessão, o ser possessivo, existe diferença. Então, beijo no coração de vocês, um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau, gente.